Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso O Povo News, edição especial. É o Povo News Perspectivas 2026. Depois do nosso outro programa que falou sobre os principais fatos de 2025, agora é momento de olhar para frente, de olhar para 2026. O Brasil que chegou ao fim de mais um ano marcado por instabilidade política, pressão econômica, eventos climáticos extremos e um cenário internacional cada vez mais fragmentado. Em 2025, o país viveu disputas institucionais intensas, desafios na área fiscal, avanço de debates ambientais globais e um mundo impactado por guerras, protecionismo e reconfiguração de alianças. Olhando para 2026, o que se desenha não é apenas a continuidade desses temas, mas um ano decisivo que mistura pré-campanha eleitoral, as próprias eleições, implementação de reformas estruturais, como a que tivemos aprovadas neste ano de 2025, negociações internacionais sensíveis e respostas a crises sociais e também urbanas. E nesse programa especial de começo de ano, o Povo reúne jornalistas especialistas para ajudar a gente a entender o que está posto, o que tende a se agravar e também o que pode mudar no jogo de 2026, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. E para isso, a gente recebe aqui com grande honra Carlos Maza, repórter e colunista de política do Povo, Catalina Leite, editora adjunta do Povo Mais, Lucas Barbosa, repórter de segurança pública do Povo, Samuel Pimentel, repórter de economia do Povo e também Fábio Reis, que vai conversar com a gente de modo remoto, nosso analista de política internacional. Vamos lá então, gente, misturar aqui política com economia, com meio ambiente, com segurança pública, para tentar antecipar alguma coisa sobre esse ano, né, que já começa aí sob muitas expectativas, Carlos Maza, principalmente em relação à política, às eleições, porque o ano de 2026 será marcado pelas eleições gerais e por um ambiente político ainda muito polarizado. O governo federal entra em fase de maior cobrança por entregas, enquanto a oposição tenta se reorganizar após derrotas e desgastes recentes. O Congresso segue como um ator central, com o poder de travar ou acelerar agendas estratégicas. Quando, na prática, começa, enfim, essa corrida eleitoral de 2026, Carlos Maza, ou ela já começou? Já tivemos muitas pesquisas nesse ano de 2025, alguns players políticos surgindo, outros desaparecendo. Flávio Bolsonaro aí tentando capitalizar, herdar o poder político do pai Jair Bolsonaro, que foi preso em 2025, cumpre aí mais de 27 anos de prisão, ou seja, elementos que deixam aí esse cenário ainda mais interessante e, ao mesmo tempo, preocupante por conta dessa polarização que ainda divide a nossa sociedade. Vamos lá, então, falar de eleições de política. Perfeito. Primeiro fazer uma saudação, Ítalo, companheiros aqui do Povo que estão com a gente, professor também que vai participar dessa análise internacional. Tentando responder mais objetivamente possível a tua pergunta, que é uma pergunta muito difícil, né? Essa questão de que quando que começa a eleição, se ela já começou, tudo isso depende muito para quem você está perguntando, né? Quem é o seu interlocutor na hora que você fala isso. Acho que no mundo da política, e para a gente, né, que é jornalista também, para quem gosta de jornalismo de política, quem está acompanhando esses debates, essa pergunta, né, é muito simples de responder. Já começa, às vezes, antes mesmo de começar, de terminar do ano anterior, né? Quantas vezes a gente já não viu, muitas vezes, que uma chapa que é formada numa eleição anterior, né, não só na eleição presidencial de 2022, como na municipal de 2024, ela já carrega ali, naquela própria indicação de quem é que está montando, quem são as forças que estão indicando, aquilo ali já antecipa muito do que vai ser no cenário seguinte, né? A gente tem, muitas vezes, na eleição de 2024 ali municipal, a chapa que era formada em alguma prefeitura já levava em consideração a composição pensando na vaga do Senado em 2026, por exemplo. Então, não há muito bem um início, né? Nem terminou a eleição de 24, os políticos já estavam todos voltados nas negociações das suas bases ali para 26 e, às vezes, muita gente, né, inclusive apoiou um ou outro candidato pensando nisso, né? Agora, dito isso, né, essa resposta é muito fácil, né? Pra gente
gente está sempre na política, sempre se coloca. Mas dito isso, é importante frisar que para o eleitor médio ainda está longe de começar, né? Eu acho que a gente tem essa massa ali mais ou menos de uns 60%, 70% da população que já tem, né, mais ou menos o seu time, né? Dificilmente vai mudar de opinião com relação à candidatura da esquerda ou da direita, mas você tem ali um percentual de 20%, né, que pode chegar a 30%, dependendo da situação de eleitores, que é quem define a eleição num país tão dividido como o nosso. A gente tem, né, às vezes, a eleição mesmo daqui de Fortaleza do ano passado não foi 2%. Quase a diferença entre um candidato e outro. Então, esse pessoal, essa massa que muitas vezes define a eleição, ela ainda está muito desligada, não está acompanhando muito esses acontecimentos, acompanha ali numa escala macro, né, com relação a isso, mas a gente sabe que muitas vezes o voto vai ser definido ali em cima. Uma pesquisa que é realizada agora, mais, né, ao menos um pouco próximo ali de um ano para a eleição, ela dificilmente vai se manter, né, até porque a gente não sabe nem se vão ser esses os candidatos que vão estar nas urnas. Então, ainda tem muita coisa para rolar. O famoso ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas tentando responder objetivamente a sua pergunta, a gente tem datas que são muito importantes, né? Para marcar ali meio que a batida de centro dessa disputa eleitoral. A primeira delas, que eu destacaria, é março e abril, que é o prazo ali da janela partidária, que é quando os partidos têm os deputados ali, né, têm uma liberdade para trocar de partido para ver por onde que vão disputar cargos em 2026. Essa data ela é crucial para definir como é que vai ficar. A gente finalmente vai ter algumas respostas que hoje está todo mundo se perguntando. O Centrão vai apoiar quem? Vai estar com quem? Nessa questão da janela já se antecipa muito isso. E a outra data, que aí sim eu acho que é a mais importante, é o 5 de agosto, que é a data limite ali para as convenções partidárias que registram quem vão ser os candidatos e as coligações nos estados e na presidência da República. Essa data aí, se fosse assim para responder bem objetivamente, é aí que começa a eleição. No momento que se fala, ó, acabou a conversa, é o Tarcísio, o candidato da direita, não, é o Flávio Bolsonaro, a partir daí a coisa está em campo e aí eu acho que o eleitor começa a prestar uma atenção maior aí, que a gente vê, né? A gente tem que ter aquelas pesquisas. Você pega nesse momento, no cenário nacional um pouco mais, mas no estadual ainda o voto consolidado ali, espontâneo, né? Que não precisa apresentar o nome, ainda está na casa dos 10%. A partir do 5 de agosto a coisa vai crescendo, 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 até a gente ver um voto cada vez mais consolidado. Então, se fosse para responder, ultimamente é isso. A gente aqui que é meio, né, viciado em política está sempre pré-eleitoral, mas o eleitor vai começar a olhar para isso a partir de agosto do ano que vem. Muito bem. Ali por abril também, com as desincompatibilizações, a gente já pode também começar a desenhar esse cenário, né? Se Tarcísio continua ou não governador, se Camilo Santana continua ou não ministro da Educação, né? São figuras aí que devem fazer a diferença neste ano de 2026, né? E é um debate eleitoral que, claro, vai ser pautado por muitos temas: economia, costumes, estabilidade institucional, segurança pública também. Eu começo falando sobre economia, Samuel Pimentel. Algumas variáveis na política, elas dificultam um pouco, né, esse nosso exercício aqui de previsão de futurologia. Na economia é mais fácil prever o que deve acontecer neste ano de 2026. Vem mais protecionismo, vem mais mercados fechados, bolsa, dólar. Como é que tudo isso deve se comportar nesse ano que começa? Prever a economia também já é um papel bem difícil, viu, Ítalo? Mas eu começaria destacando que para olhar para o ano de 2026, a gente poderia também olhar o ano de 2025 e principalmente 2024, que foi quando a gente teve a eleição do Donald Trump, que acabou modificando todo um cenário econômico internacionalmente. Chegou essa parte do protecionismo, a figura do Trump e das suas tarifas, né, colocando tarifas em praticamente todos os países do mundo, sendo Brasil e China dois dos principais impactados, realmente modificou a geopolítica global e acabou afetando várias cadeias econômicas aqui no Brasil, já que a gente, principalmente aqui no estado do Ceará, tinha os Estados Unidos como principal parceiro, mesmo com as tarifas durante o ano de 2025, eles não deixaram de ser nossos principais parceiros, houve um impacto econômico grandioso, mas a gente tem visto que a economia cearense e brasileira tem resistido com resiliência a todos esses intempéries, né? O Brasil teve crescimento econômico no ano de 2023, 2024, 2025 também, e a perspectiva é que o ano de 2026 também ocorra um crescimento de PIB em meio a cenário ainda desafiador em questão de taxa de juros, né? A Selic fechando o ano de 2025 aqui na casa dos 15%, que é um nível historicamente alto, mesmo historicamente olhando o caso do Brasil, sempre teve juros altos, mas manter por
tanto tempo juros no nível de 15% acaba afetando muitos setores, principalmente aqueles que dependem de investimentos maiores, como é o caso da indústria. Mesmo que a gente tenha programas de governo, né, de incentivo à indústria, de incentivo aos serviços, acaba que uns juros mais altos impacta no dia a dia dos negócios, deixa o empreendedor mais receoso em fazer aquele aporte, de fazer aquele investimento. E o que foi no ano de 2025, terminando aquele cenário, a gente está iniciando também nesse ano de 2026. Ainda naquela discussão sobre a independência do Banco Central, de por que manter tão alto essa taxa de juros, enquanto a gente está com um caso de inflação mais controlada, por que não mudar o cenário, melhorar a questão, mas a gente tem o desafio também da eleição. Ano de eleição é ano que, quando vai chegando o mês de agosto, os empresários também vão colocando o pé no freio, vai todo mundo prestando mais atenção do que planejar para o ano de 2027, esperando para ver o que vai acontecer na eleição, tanto do presidente da República, quanto dos governadores nos estados. Mas a gente ainda tem muito projeto para acontecer nesse ano de 2026. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a gente deve iniciar nesse ano com grandes investimentos entrando em prática, como o caso da indústria automobilística ali no Eusébio, que é um polo automotivo, multimarcas, que é um marco inicial para o Brasil. Isso ocorre muito internacionalmente, mas no Brasil a gente ainda não tinha uma indústria automobilística nesse porte, tratando dessa forma esse tipo de investimento, e mostra que o Brasil ele não está fora do restante do mundo, né? Os investidores internacionais têm olhado para o Brasil, têm visto com carinho a nossa economia, e apesar de todos os desafios, a gente ainda tem sobressaído com o crescimento econômico. É isso, né? Todos os assuntos aqui se interligando. E quando a gente fala sobre essas questões que influenciam na economia, além da taxa de juros, né? Além aí das reuniões do Copom, da inflação, tem também as guerras. Professor Fábio Reis, seja bem-vindo também aqui ao nosso debate. O ano de 2025 marcado pelo fim do conflito no Oriente Médio entre Israel e faixa de Gaza, mas pela continuidade da guerra Rússia-Ucrânia e agora uma perspectiva de conflito entre Estados Unidos e Venezuela, né? O governo norte-americano já fechou o espaço aéreo da Venezuela, já limitou ali também o acesso marítimo, né? E a perspectiva é de que aconteça, de fato, um conflito entre esses dois países. Até o momento da gravação desse nosso especial, a guerra, de fato, ainda não foi deflagrada, né? Mas partindo desse cenário, né? Por enquanto, sem conflito. O senhor acredita que Donald Trump vai continuar aprofundando essa tensão, vai, de fato, atacar o território venezuelano, ou ele deve permanecer nessa estratégia de bloqueios, de ameaças, de guerra psicológica, na verdade, para tentar tirar Maduro do poder? Seja bem-vindo também aqui ao nosso debate. Obrigado, Ítalo. Obrigado a todos pelo convite. Pois é, num primeiro momento, havia perspectiva, até na minha percepção pessoal, de que um ataque seria iminente. Não acredito numa guerra, numa invasão convencional, porque a não ser que os estrategas americanos estejam loucos, porque invadir um país como a Venezuela, com a geografia da Venezuela, é uma geografia extremamente complicada, com floresta amazônica, é praticamente se envolver num Vietnã turbinado, não é? Então eu não acredito em que invasão ocorra, a não ser algum tipo de operação especial no sentido de sequestrar ou eliminar fisicamente o presidente Maduro, como fizeram com o Bin Laden, até porque o grupamento especial que assassinou o Bin Laden estava envolvido nessas operações recentes de pressão psicológica contra a Venezuela. Mas, mesmo assim, um bombardeio à Venezuela também, o que a princípio parecia algo certo e iminente, talvez nesse momento não seja tão certo assim, porque aparentemente o que o Maduro pretende de fato é uma pressão psicológica
né, uma espécie de guerra psicológica, guerra híbrida, para que haja uma mudança de regime na Venezuela. Esse movimento recente de bloqueio ao transporte de petróleo, de saída de petróleo da Venezuela, dialoga com essa ideia. É uma pressão total em cima da Venezuela para asfixiar o governo Maduro antes da decisão final, que seria, de fato, bombardear a Venezuela a partir do Mar do Caribe e com jatos americanos sobrevoando o espaço aéreo venezuelano, porque, de fato, os Estados Unidos têm capacidade para isso, né? A Venezuela já foi praticamente abandonada pela Rússia, e isso ficou comprovado recentemente, quando o presidente da Bielorrússia, Belarus, Lukashenko, oferece asilo político ao Maduro. É óbvio que houve o dedo do Putin nisso, né? Porque existe, de fato, um acordo por trás entre os Estados Unidos de Trump e a Rússia, numa questão de divisão de zonas de influência, numa perspectiva de mundo multipolar. Nesse momento, com a nova estratégia de segurança americana, focando na América Latina, a pressão é total para enquadrar a América Latina toda a perspectiva americana de contenção à projeção de poder chinês, não é? E a Venezuela, nesse momento, é o alvo primordial. Então, olhando por esse foco, talvez, espero também, que não haja ataque nenhum e que o Brasil, do presidente Lula e o Itamaraty, consigam, de fato, como eu tenho certeza que estão envolvidos nas negociações de maneira muito discreta e não publicizada, para que o Trump remova qualquer ideia de ataque, porque seria péssimo para a nossa região e principalmente para o Brasil, porque o Brasil, historicamente, é o garantidor da estabilidade regional. E é uma questão de interesse nacional brasileiro que a América do Sul se mantenha como zona de paz, no momento em que o mundo está conflagrado. Conflagrações aí em várias partes do mundo. Temos o presidente Lula, de fato, tentando convencer Trump. Olha, Trump, é muito caro fazer guerra, vamos tentar aqui conversar, dialogar, Catalina. Ele tentou convencer também Trump a vir para a COP30. Não conseguiu, né? São visões aí de mundo, né? De sustentabilidade, de proteção do meio ambiente, bem distintas, né? Principalmente por conta do negacionismo de Donald Trump. COP30 que avançou em alguns pontos, não conseguiu em outros, muita coisa vai ficar para a COP31, que vai ter 2 sedes, né, neste ano de 2026, Turquia e Austrália. Enfim, que legado é esse que a COP30 traz para 2026 e quais são os desafios ainda que o Brasil e o mundo têm nessa perspectiva do meio ambiente? Quando a gente fala de meio ambiente, é de sobrevivência, né, da própria humanidade. Eu acho legal começar até linkando, na verdade, com o que o Maza estava comentando, o Samuel estava comentando, né? Porque falar sobre meio ambiente, na verdade, é falar sobre política, sobre economia. Você me pergunta sobre os legados, os desafios que a gente tem como mundo, de fato, né, para lidar com a questão ambiental. E a COP30 ela tem reforçado isso, na verdade, esse ano, que é uma dificuldade política muito causada também por pressões econômicas, de se afastar dos combustíveis fósseis como uma base da nossa economia, como base do crescimento mundial de fato, né? Então, na COP30, a gente falhou completamente, na verdade, assim, como negociadores, de incluir os combustíveis fósseis mais uma vez no documento geral. Então, assim, combustíveis fósseis que são responsáveis por 75% das emissões de gás de efeito estufa na atmosfera, né, mundialmente falando, não foram mencionados nesse documento. E aí, falar sobre aquecimento global, falar sobre segurança e tudo mais, sem mencionar os combustíveis fósseis é problemático, no mínimo, né? É uma palavra muito educada para chamar o que de fato aconteceu. E isso tem implicações e consequências por esse cenário político que a gente está vivendo agora, né? A eleição do presidente Trump foi apenas um catalisador dessa insegurança que a gente está tendo como partes, né, que assinaram o Acordo de Paris e tudo mais. Porque, mais uma vez, o Trump tira os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o acordo que obriga os países a cumprirem, de fato, suas metas climáticas, e também é um dos maiores emissores a nível histórico, né, de gás de efeito estufa, e era um dos países que teria que dar dinheiro também nessas metas de financiamento climático, né.
Então, isso é uma coisa. Aí a gente tem vários desafios que foram muito claros nesse ano também, agora em Belém, de falar sobre adaptação e transição energética, transição justa de maneira geral, né? E aí entra a questão da economia também, né? Países que são, cujas bases são no petróleo, né? Então a gente tem todos os Emirados Árabes, entra a Venezuela também nisso, de um jeito ou de outro, a Bolívia também entra nisso, e o Brasil, de um jeito ou de outro, também entra, não é à toa que a autorização de exploração, perfuração exploratória, né, na Foz do Amazonas, ocorreu uns dias antes da COP30, então isso também é problemático, abrir mais um poço de petróleo. E uma coisa que não aconteceu nessa COP, que deveria ter acontecido, era uma coisa que o Lula fez discurso, ele tentou muito, assim, foi aprovar um roadmap, né, um mapa de caminho para longe dos combustíveis fósseis. Era disso, um mapa de caminho para acabar com o desmatamento, que também é outro grande emissor, né? E um de adaptação. Aí conseguiu fazer o da adaptação, só que aí não dá para adaptar, e os países do sul global comentaram muito isso, que não dá para adaptar se não tem financiamento climático. E aí entra nesses problemas que vão girando, né? E aí, como é que a gente fala sobre o meio ambiente, como é que a gente fala de clima e a nossa capacidade de estar existindo nesse mundo de maneira minimamente segura, quando o nosso Congresso, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem atuado totalmente contra o meio ambiente, né? Então, esse ano a gente teve PL da devastação, que é o PL do licenciamento ambiental, aprovado. O governo Lula vetou as partes mais sensíveis do PL, como a questão do autolicenciamento, né? Então, algumas empresas que fossem de baixo ou médio risco, que é uma categoria meio cinzenta, assim, então, enfim, algumas mineradoras podiam entrar como baixo ou médio risco poluidor, né? Poderiam fazer um autolicenciamento, então não ia passar por IBAMA, essas coisas, quer dizer, passaria, mas de uma maneira muito rápida, né? Mais acelerada. Isso foi uma das coisas que o Lula vetou e o Congresso derrubou de novo. Aí o Congresso, agora no dia 9 de dezembro, vota pela aprovação da PEC do marco temporal, para reforçar ainda mais a questão do marco temporal, né? Ou seja, terras indígenas só poderiam ser demarcadas se elas estivessem existindo na data de instituição da Constituição Federal, fisicamente, né? Se estivessem sendo fisicamente ocupados nesse período. Que é uma forma também, além de vulnerabilizar os povos indígenas, é de expandir também agronegócio, expandir outros empreendimentos de uma maneira mais simples, mais simplificada, né? Então, a gente está vivendo esse cenário de uma política muito polarizada, e se a gente tiver, enfim, as eleições brasileiras de 2026 vão dizer para a gente, tanto no Senado quanto na presidência, se a gente vai ter um Congresso pior ainda ou não, ou se a gente vai ter um presidente, né, alguém na presidência que vai ser mais antiambientalista ou não, né? O Lula tem o discurso ambiental, mas ele não é perfeito nisso, na verdade ele tem muitas críticas a serem feitas em relação à pauta ambiental do Lula, né? Essa questão do petróleo é muito forte em relação a isso. Mas a gente também tem, a nível mundial, uma incapacidade dos países de entrarem em acordos, de fato, né? De concordarem que tem que fazer financiamento, de concordarem com metodologias de adaptação bem estabelecidas. Então, é uma COP31 que a gente até pode ter sempre podemos ter um bom cenário, né? Mas é difícil. Infelizmente, é muito difícil, dado também o crescimento, assim, alguns resultados eleitorais, por exemplo, o Chile agora com um presidente de extrema-direita, né, e tudo mais. Então, a COP31 vai ser um grande mistério. Infelizmente, as expectativas são baixas. Pessimistas Mas aqui, né? um pouco, infelizmente. Mas é isso, né? Economia vinculada ao meio ambiente, nessa questão da Foz do Amazonas, né? E vinculada também à política, porque o Lula precisa de bons números na economia, explorar o petróleo pode ajudar a movimentar, enfim. E além do meio ambiente, Lucas Barbosa, é essencial ser protegido para a gente se manter vivo, a segurança pública é importantíssima também, o ano de 2025, marcado aí por operações desastrosas, principalmente no Rio de Janeiro, uma tentativa de se achar soluções no Congresso Nacional com PL
das facções, com a PEC da segurança pública, que não conseguiu avançar por conta de divergências políticas e de interesses eleitorais visando as eleições deste ano. Nesse contexto, o que esperar de 2026? Essa PEC da segurança é, de fato, a nossa última e principal esperança para melhorar essa situação tão caótica, né, de estados que não se comunicam, de uma inteligência que não funciona, de polícias que não são estruturadas, enfim. Há ainda um longo caminho para a gente evoluir. Será que 2026 vai ser essa grande oportunidade ou não dá para ser otimista nessa situação? Olá, Ítalo. Realmente outro assunto que é muito difícil ser otimista, né? Que nós temos atualmente uma grande, como é que a gente pode dizer, uma grande bateção de cabeça, muitos discursos que não coadunam com o que na prática é feito, e enquanto essa politicagem estiver acima da questão da segurança pública, a gente vai ter um ano que realmente vai ser como 2025, porque as facções criminosas não há nada que indique que esses grupos vão arrefecer, perder territórios, perder capital, perder integrantes. Nós tivemos um ano de 2025 que aqui no Ceará foi marcado pela expansão do Comando Vermelho, sobretudo aqui em Fortaleza, tomou áreas que eram historicamente ligadas a rivais, sobretudo da Guardiões do Estado, e o que indica que isso vai arrefecer? Por enquanto, nós não temos essa solução, né? A gente tem visto, pelo contrário, uma diversificação, né, dos financiamentos que as facções fazem. Aqui no Ceará, no ano de 2025, foi muito pautada a questão das extorsões, né, sobretudo a prestadores de serviços de internet, mas também a comerciantes, outras áreas da economia. Por mais que ataques mais espetaculosos, né, como incêndios a veículos, né, dessas empresas, como enfim, ataques a tiros, a sede dessas empresas também ocorreram. Essas práticas continuam sendo cotidianas, estão aí no nosso dia a dia. Recentemente surgiu a informação do bairro Sabiaguaba, em que cerca de 100 famílias estariam sem internet por conta disso. Então, é uma prática que vai continuar, vai se expandir. E aí você lembra que 2026 é um ano de eleições, né? Então, nas eleições de 2024, nós tivemos um recorde absoluto, né, de influência de facções, pelo menos aqui no Ceará. E a gente sabe que as eleições estaduais e nacionais, elas têm uma característica diferente, né? Para fazer um vereador, né, vamos dizer assim, é mais fácil, você pode fazer controlando um ou outro território. Nas estaduais e nacionais é mais complicado, mas é nítido que as facções se tornaram players, né, desse jogo. Então, enfim, pode ser oportunidade de expansão financeira, que elas lucram com isso, mas também de infiltração política, mais do que já estão, né? Então, outra questão que nós devemos ter muito cuidado, e é uma perspectiva para 2026 muito grande, né? No que diz respeito ao número de homicídios, por exemplo, a gente tem aqui no ano de 2025 um ano que ficou na média, uma pequena redução em relação a 2024, mas o Ceará segue sendo muito violento, segue com uma taxa de homicídios muito mais alta do que deveria ser. Nos últimos 2 ou 3 meses, Fortaleza até que reduziu um pouco mais o número de homicídios. Mas a gente não sabe se é uma flutuação pontual, se é uma coisa que vai ser duradoura. E o fato é que o fato de que na região metropolitana e no interior esses números não caem também nos leva a pensar se nós vamos ter uma interiorização da violência, né? Então, se a situação de combate às facções aqui em Fortaleza não é fácil, sendo que aqui tem a maioria do efetivo policial, tem os principais organismos de proteção social que podem vir a impactar esse cenário. Você imagina o interior, onde é menor o PIB, onde a economia é mais dependente de um ou outro ramo econômico, então a taxa de extorsão, por exemplo, como já ocorreu, por exemplo, na região do Vale do Jaguaribe, isso impacta muito
um criminoso que porventura possa vir a ter um capital político, um capital financeiro, né? Ele pode ser mais influente na eleição, pode ser mais influente nessa vida cotidiana, né? Nós já tivemos até recentemente, divulgamos investigações que apontam que lá em Morada Nova se financiou, se fez empréstimos, né, de faccionados para políticos. Então, essa é uma situação que preocupa muito, essa interiorização das facções é uma questão que tem que ser muito analisada, tem que ser encarada de frente nesse ano de 2026. É isso, vamos torcer para que essa interiorização não aconteça. Maza, e aí o Lucas toca num ponto importante, que é a ligação das facções com a política. Tivemos recentemente uma operação no Rio de Janeiro que prendeu ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por vazar informações de uma operação contra um deputado que teria envolvimento com essas facções, com o Comando Vermelho. Enfim, o sinal de alerta está ligado e, claro, o temor de que, num processo eleitoral, essas pessoas ganhem ainda mais poder e espaço institucional, porque vai ficar cada vez mais difícil o combate à violência, essa estrutura criminosa que, infelizmente, criou um Estado paralelo e agora tenta entrar no próprio Estado institucionalizado. Enfim, segurança pública, tema que com certeza deve ser central, não só na disputa nacional, mas aqui também no Ceará. Exatamente, né? Sobre essa questão dos temas, né? Assim, juntando um pouco de tudo que a gente está falando aqui, dá para fazer até uma previsão de quais são os grandes temas que devem ser, o que deve pautar, o que deve se falar na campanha do ano que vem, né? A gente tem essa questão de que sempre que há uma crise econômica, que a economia está ruim, isso tende a ser o principal assunto que é colocado na pauta econômica. A gente já teve outros momentos ali, até na eleição de 22, essa questão da economia foi muito presente nos debates, né? Acho que não é muito o cenário que está colocado agora, né? E não sou eu que digo, se a gente observar as pesquisas de opinião todas, elas são meio que um consenso de colocar que há uma melhora consistente da percepção, né, sobre a inflação, sobre a questão do desemprego, entre a população como um todo, e o que isso é muito importante, às vezes é mais importante do que a inflação em si, é a percepção dela. Não adianta nada a inflação está reduzindo se você pergunta para as pessoas e elas falam que o preço na gôndola ali não está recebendo esse número, né? Ninguém come, ninguém janta indicador econômico. Então, mas as pesquisas colocam que há uma percepção de melhora nisso e tudo mais. Então, né, é claro que eu falei essa questão de que a melhora ocorre a partir de julho, claro que tem um componente político aí muito forte da questão do tarifaço do Donald Trump, mas a economia é muito presente nisso, né? Mas se a gente levar em consideração então, né, que a economia se desenha, claro que isso pode mudar, o Samuel falou muito bem nisso, que é um cenário complexo, a gente está sujeito a questões que aparecem do dia para a noite, a gente tem, por exemplo, essa questão que surgiu essa semana de taxação de tarifas ali colocadas pelo México, né? Sim. Com apoio da presidente do Congresso Nacional. Isso aí já pode, né, de alguma forma ter um impacto, claro que não é a mesma coisa que os Estados Unidos entrando nesse jogo, mas é claro que traz um impacto para, às vezes até um estado é mais afetado que outro, e aí a política daquele estado ali vai ter um impacto maior. Mas estando, né, falando aqui título de análise mesmo, né, é claro que isso pode mudar, mas se desenha um cenário que a economia não deve ser tão protagonista assim, claro que vai ter o seu peso e tudo mais, mas continuando nessa percepção positiva, eu apostaria que a gente tem dois temas grandes que devem ser. Primeiro é a política ideológica, né? Não tem como fugir. O Brasil está dividido nisso. Acho que não dá para sentar numa mesa de bar sem isso perpassar. Não dá para sentar num jantar de domingo com a família sem isso estar profundamente marcado nas relações de todo mundo e nos assuntos. A gente tem um país que o cinema é todo dividido com relação a isso. Há alguns anos já a música. A gente tem um cantor sertanejo dando pitaco sobre a vida nacional e gerando crise com o presidente da República e com a oposição tendo que se manifestar porque as pessoas cobram. Então a questão política é muito forte, né, já há muito tempo no Brasil, e esses anos aí não tem nada que coloque que vai diminuir, muito pelo contrário, tende a aumentar, principalmente porque os nomes que estão colocados é o Lula e o Flávio Bolsonaro hoje. Então não dá para imaginar um cenário que isso não coloque. Mas aí chegando, voltando ao que a gente estava falando, o outro, claramente, é a segurança pública, né? O que é preocupante, um pouco assustador aqui na linha pessimista que a gente estava falando, porque o debate sobre segurança pública no Brasil é muito pobre, né? A gente vê
que se tende a simplificar muitas coisas, não se debate, por exemplo, a gente teve aí esses PLs, muito debate com relação a isso que estava se colocando, mas não toca em pontos ali que são muito cruciais para se a gente quisesse debater de fato um combate, como essa questão principalmente da lavagem de dinheiro, né? O próprio, e de esconder as contas, para onde vai esse dinheiro. Por exemplo, toda a tentativa do governo de controlar a movimentação financeira daquelas fintechs ou do Pix, a gente viu o que acontece, né? Muitas vezes políticos irresponsavelmente vão lá e atravessam esse debate e acabam atrapalhando. Então, essa questão da segurança pública vai estar muito presente e aí fazendo uma previsão não de uma maneira muito qualitativa, né? Muito saudável para o país. Tem de ser um debate muito rasteiro, mas que vai estar muito presente. Não tem como, né? Essas grandes operações nacionais, né? Como você falou, teve a Carbono Oculto, teve a mega operação lá do Rio de Janeiro, matou 100 pessoas, mais de 100 pessoas, não teve quase efeito prático algum, né? Ali na ingerência que a violência tem sobre aquelas comunidades onde ocorreu isso, mas tem um impacto midiático imenso, né? Logo depois disso vem a PL antifacção, até o Lula vinha numa crescente, né? Nas pesquisas de opinião acontece essa operação no Rio de Janeiro, ele dá uma caída e o tema da violência explode em preocupação, né? Cresceu mais de 15% na pesquisa Quaest, né, com relação a qual o tema que tem a maior, né, dificuldade hoje o brasileiro. Depois da mega operação no Rio de Janeiro, veja só, explode a preocupação das pessoas com a violência porque o tema passa a estar presente junto. Então, é isso. Se fosse para resumir, eu diria, eu acho que os dois temas que a gente vai ter muito ano que vem vai acabar sendo política, né? Não tem como deixar de ser ideologia, costumes. É uma pauta ali que, inclusive, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro é muito conhecido por usar desse meio, né, como plataforma, às vezes a principal, né? Muitas vezes se vota para derrotar o PT antes de qualquer outra proposta ou projeto. A gente vê isso acontecer em muitos estados e no cenário nacional. E o outro é a segurança pública, mas não de uma maneira muito otimista. Não é aquela coisa, não, se está debatendo, pode ser que a gente, às vezes na economia é até bom, saudável o debate, porque se daí nasce soluções positivas. O meio ambiente também é muito importante. Agora, na segurança pública eu fico preocupado, porque toda vez que a política volta os olhos demais, a gente tende até retrocesso, né? Acaba se aprovando coisa ali para inglês ver, mas na prática são coisas que acabam muitas vezes até facilitando e possibilitando que o crime organizado avance, né? Essa questão mesmo da PL antifacção, o texto que foi aprovado na Câmara era muito ruim, né? Inclusive fazia ali previsão de enfraquecimento da Polícia Federal, tirava uma parcela do fundo de combate às organizações criminosas. Essa PL da dosimetria aí que está sendo aprovada, o Senado está tirando isso, mas a que foi aprovada pela Câmara incluía a perspectiva ali de poderia antecipar a progressão de pena para grandes criminosos, traficantes, gente ainda mais perigosa, né? Estirpe e tudo mais. Então, fico com certo pessimismo. Quando se debate da segurança pública entra, geralmente coisa boa não sai, e ano que vem deve ser aí o principal tema da disputa eleitoral. E aí, Samuel? Pode falar. Você ia comentar que é uma coisa... O interessante da questão da segurança pública é que ela ultrapassa até a questão ideológica, né? Até um candidato de esquerda, que geralmente a esquerda como um campo ideológico vai falar sobre segurança pública pensando em questões sociais, né? É uma maneira realmente de meio que consertar a sociedade para evitar que a gente tenha um cenário de violência mais forte. Esses candidatos, para serem eleitos, precisam falar de segurança pública como uma reprimenda, né? Com violência de fato. Fazer um e não... espetáculo. Exato, é um espetáculo. Então você até sai da ideologia porque só dá para ganhar se falar de segurança pública falando só ver o que o Almano está fazendo, né? Acho que o eleitor Mudou a postura total. Ele acha que ele acredita naquela história de que a segurança se resolve com tapa na mesa, né? Com voz grossa, falar grosso. A gente tem, né? Hoje, algumas das polícias que mais matam no Brasil são a da Bahia, disparado, né? E a do Ceará também tá, né? Num número de crescente com relação a isso. Então, acaba que ninguém tá, né? Meio que imune a isso, né? Eu acho que desde o começo do Camilo já vem com uma postura, né? Famoso secretário lá, Justiça ou Cemitério, né? Que colocou um secretário de Segurança Pública que já era muito, né, nessa linha. Enfim, eu acho que dificilmente vai sair disso. E aí, Samuel, a gente fala de segurança, fala de política e volta a falar sobre economia, porque, inclusive, durante essas discussões no Congresso, tentaram equiparar, né, esses grupos criminosos a grupos terroristas, né? E os analistas ficaram empolvorosos. Não, gente, não é por aí, né? Não é um grupo agindo de forma política, né? O que move essas pessoas é o dinheiro, é a economia, uma economia que tenta ali, de alguma forma, criar subterfúgios para não pagar imposto, né? Enfim, para fugir aí, né, da mão do Estado, no sentido de organizar melhor
o nosso sistema econômico, né? São pessoas que tentam lucrar à margem da organização que a gente hoje conhece dentro da nossa economia, ou seja, o dinheiro, o fundamento de toda essa polêmica e discussão na área econômica, né? O que explicaria isso e o que esperar para 2026 não ser o ano onde as pessoas achem melhor, em vez de procurar um emprego, em vez de abrir o próprio negócio, ir para esse tipo de ações, né, ilícitas, né, que ninguém entraria se não desse realmente muito dinheiro, né? O que a gente vê atualmente é que as organizações criminosas estão cada vez mais organizadas. A gente teve até o caso de São Paulo, né, uma grande investigação da Polícia Civil com a Polícia Federal, acabou encontrando os tentáculos do PCC lá na Faria Lima, uma grande operação, apreendeu milhões de reais, prendeu gente que estava lá na Faria Lima, os executivos, aqueles do colarinho branco, acabaram indo para a cadeia junto com faccionados do PCC. E a gente teve também um caso agora do Banco Macha, né, que é uma grande fraude que ainda está em investigação e que a gente vê que os tentáculos do crime organizado também começam a aparecer, colocar suas digitais ali e envolvendo também a classe política. De uma maneira geral, a gente vê que o crime organizado tem crescido em negócios, tem crescido em organização, não só aqui dentro do Brasil, mas já em países vizinhos e até encontrando mercados também internacionais. A gente tem um crime organizado tão grande, tão forte aqui, que ele pode ser comparado a grandes empresas internacionais, né? A movimentação deles não é de milhões mais, mas de bilhões de reais todos os anos. Basta ver as apreensões que a gente tem nos portos cearenses, né? A gente teve até o caso do nosso colega aqui do Povo, Cláudio Ribeiro, trazendo reportagem de Fôlego nesse sentido, mostrando as apreensões de drogas. A gente tem até casos de investigações que mostram que as facções criminosas já têm até embarcações e submarinos para atravessar drogas intercontinentalmente. Então, dá para ver que o crime tem tentáculos sim na parte econômica e que a Polícia Federal tem que ser fortalecida, claro, nesse ano. A gente é ano eleitoral, é ano de fazer também pedidas, exigências, e a questão da segurança pública e o fortalecimento das polícias, principalmente a federal, faz parte disso sim. Professor Fábio Reis, são as máfias, né? Não são grupos terroristas, são máfias tão fortes na Itália, nos Estados Unidos, né? Algumas ações são feitas, a gente pensa que está diminuindo o poder e, de repente, elas se adaptam, se transformam, se profissionalizam, né? E ganham aí cada vez mais poder, né? Não só de influenciar aí os rumos da política, da economia, mas a vida cotidiana de muita gente. Como é que o senhor analisa essa questão, né, de como essas máfias se readaptaram, se reconfiguraram e por que elas se mantêm tão fortes, né? E se no ano que vem, nesse ano, no caso de 2026, a gente tem alguma perspectiva, alguma esperança no sentido de tentar desmantelar essas organizações. Não sei se a melhor saída é sair explodindo, né, barcos, embarcações, como está fazendo o presidente Donald Trump. Pois é, Ítalo. Esse modelo, o Brasil agora está conhecendo de maneira mais aprofundada, né, esse modelo de crime organizado mais sofisticado, que é o representado, aparentemente, até agora, pelo que nós observamos, pelo PCC, que se assemelha mais a um modelo de máfia. É algo mais discreto, silencioso, que se propaga, que tem os seus tentáculos em locais empresariais e comerciais insuspeitos, né? Dia desses eu, por exemplo, fui a uma padaria em São Paulo e depois eu soube por terceiros que essa padaria estava envolvida, eu não vou citar o nome aqui, obviamente, nessa investigação sobre o PCC. E eu jamais imaginaria que era um local daqueles tivesse envolvimento com isso, não é? Eu já tive na Itália, na Sicília, por exemplo, em Palermo, eu não vi, você não repara a máfia. Ela é praticamente algo invisível, mas que está ali incrustada na economia, em tudo. Ela se movimenta de maneira extremamente silenciosa. E o Brasil vai ter que se adaptar a isso de maneira inteligente, né? Preparando e tornando a Polícia Federal
capaz de lidar com isso através da investigação e da inteligência e com a presença cada vez maior do governo federal na seara da segurança pública, porque os estados não dão conta mais. E, aparentemente, muitos desses governadores de extrema-direita estão usando essa pauta da segurança pública nesse momento, pelo menos em razão principalmente das eleições, para discursos populistas, não é? Discursos megalomaníacos de dar soco na mesa e tudo mais. Então é uma questão de se adaptar. No caso da política do Trump de combate ao chamado narcoterrorismo, né, eu tenho para mim que, na verdade, claro que existem grupos de narcotráfico internacionais na América Latina que se comunicam, né? Que tem tentáculos no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, enviam drogas para a Europa, para os Estados Unidos, mas é claro que essa política de combate, entre aspas, ao chamado narcoterrorismo, que não existe narcoterrorismo, existe terrorismo e existe narcotráfico. É uma desculpa do governo Trump incluída na sua nova estratégia de segurança, para tentar enquadrar, como eu já disse aqui, a América do Sul ao seu projeto de disputa de poder global com a China, né? Assim como no passado, durante a administração Bush, o combate ao terrorismo islâmico, ao chamado terrorismo islâmico, foi uma pauta para justificar uma expansão militarista, principalmente no Oriente Médio. Agora o nome usado é narcoterrorismo para justificar uma intervenção militar americana em toda a América Latina, em particular no Caribe, porque os Estados Unidos consideram o Caribe, historicamente, como o Mare Nostrum deles, né? Como o Império Romano chamava o Mediterrâneo. O Caribe é deles, na percepção americana da estratégia de segurança. Sempre foi. Só que isso estava um pouco deixado de lado. E agora volta à tona como algo primordial na estratégia americana. É isso, né? Trump até chegou a dizer que a Venezuela roubou terras norte-americanas. Eu fiquei até confuso, mas como assim? Deve ser esse pensamento exato aí em relação ao Caribe. Lucas, sobre esse crime que fica cada vez mais sofisticado, né? Um grande desafio. Você já enxerga esse crime mais sofisticado, por exemplo, aqui no Ceará? A gente já meio que discutiu que hoje não é só a droga ali, a maconha, a cocaína, que virou matéria-prima para essa economia, né, do crime, né? Tem outras formas aí também. São Paulo mostra muito bem isso, PCC, de conquistar espaços, territórios e poder. Aqui no Ceará, há algo já semelhante com o que acontece, por exemplo, em São Paulo, ou a gente ainda está um tanto distante disso? Eu diria que ainda não se tem elementos, e nós já podemos ter esse registro, mas só não foi publicizado, de atuações criminosas que sejam tão sofisticadas quanto a do PCC. Mas a gente tem uma mudança na economia do crime, como eu já havia citado, uma diversificação muito grande, né, de elementos. Porque, no fim das contas, o grande ativo, o grande capital que uma facção pode ter é o domínio territorial. E, a partir do domínio territorial, ela vai poder ter uma penca de elementos para além do comércio de drogas, né? Aí você já tem a questão das taxas de extorsão a comerciantes, a outros prestadores de serviço. Enfim, a tendência realmente é cada vez mais a gente ter esse processo de sofisticação, né? Até porque a gente, como a gente já debateu aqui, não tem uma contrapartida por parte do Estado tão eficiente, né? E aqui no Ceará, nós já tivemos casos de lavagem de dinheiro mais, como é que eu posso dizer, mais tradicionais, né? Na compra de imóveis, aí bota um carro de luxo no nome de um parente, enfim, essas coisas mais rudimentares, mas nada impede que haja essa espécie de intercâmbio, né, criminoso, até porque hoje a gente sabe que os principais criminosos, as principais lideranças do crime organizado do Ceará estão no Rio de Janeiro. Eles estão, inclusive, no Complexo da Penha, onde teve a Operação Contenção
Só para citar um exemplo, o Esquidum, que é chefe do Comando Vermelho ali no Grande Pirambu, ele possivelmente ele já esteve lá no Complexo da Penha, né? De repente pode ter mudado de morro, mas enfim, ele era um dos alvos da operação, não foi encontrado, continua emanando suas ordens lá do Rio de Janeiro. A Rocinha é outro grande ponto de concentração desses criminosos. E aqui no Ceará, por mais que o Comando Vermelho seja uma espécie de... está caminhando para ter uma hegemonia, nós também temos o PCC, nós também temos esse intercâmbio. Já foram presas pessoas em São Paulo, já tivemos pessoas presas na Bolívia também, que virou outro ponto. Fugiu, né? Foi preso na Bolívia. Isso, já fugiu. Inclusive já fugiu, né? Então, a Bolívia é para o PCC o que o Rio de Janeiro é para o Ceará, né? Os integrantes do PCC, quando querem fugir, eles vão para a Bolívia porque, enfim, conseguem ter uma infraestrutura lá, corrompendo autoridades públicas muito grande. Então, voltando à questão da diversificação, e eu faria um link até com a pauta ambiental, que hoje nós temos a questão amazônica, que o crime organizado tradicional, entre aspas, as facções estão ali diretamente envolvidas com garimpo, que é ilegal, com extrativismo de madeira ilegal, e vários outros serviços, e nada impede que isso chegue até o Ceará, se é que ele já não está acontecendo, né? Eu lembro que nós tivemos um grande incêndio no Cocó. Foram 2 grandes incêndios, né? Mas o primeiro chegou-se a suspeitar na investigação de que as facções teriam iniciado ali uma queima de fogo, uma queima lá da mata, e se espalhou. Não foi o que a investigação acabou concluindo, mas existe essa atuação nesses territórios protegidos de mangue, no Cocó, que é muito frequente, né? São usadas como rota para ataque de criminosos. Tem a questão das extorsões, das cobranças de aluguel, que você pode invadir, por exemplo, um território protegido e cobrar. Então, assim, também tem uma questão criminosa ambiental, né, de relação das facções, que a gente pode ter que encarar aí nesses próximos anos aqui no Ceará. Vou até pedir para a Catalina aprofundar mais, porque imagina essas organizações entranhadas numa mata fechada, onde quase não chega ninguém, fronteira com outros países, é um ambiente perfeito para o crime. É isso que eu ia falar, inclusive linkando também com o Trump, né? Na Amazônia, eu acho que ela é um exemplo perfeito, né? Porque de fato isso acontece. Então a gente é muito difícil você conseguir combater a criminalidade, né? Conseguir pegar agentes, né? De facções criminosas na Amazônia, porque eles estão nesse fluxo constante de passar a fronteira constantemente, né? Então, não é só porque é um local estratégico ou porque é difícil do pessoal entrar, mas porque a mobilidade para eles é mais facilitada, né, nessa troca também. Eu acho que é importante a gente pensar também que, se por um lado essa questão ambiental, né, assim, das facções e tudo mais, ela existe, a gente também tem a violência como uma consequência do meio ambiente, mas também como causadora do desmatamento, né? Então, essa questão das drogas na Amazônia é muito forte, assim, e é muito curioso como tem alguns casos, por exemplo, na Colômbia, de territórios específicos que têm o controle, né, de alguma facção criminosa ou grupos, né, que trabalham com cocaína e tudo mais, de narcotráfico, essas coisas, que, na verdade, eles ajudam até a proteger o meio ambiente. Porque eles entram, assim, numa lógica de, se eu estou plantando aqui, então eu tenho que garantir que está... Obviamente, isso não é para todo mundo, né? A gente tem outros que vão fazer garimpo, que vão fazer estrada ilegal, que vão derrubar árvore, que vão... Enfim. Mas é interessante como tem esses detalhes também acontecendo, né? E a gente tem que lembrar que meio ambiente, a gente está falando... Porque, enfim, a gente fala como ambientalista de... esse espaço que a gente está vivendo, que a gente depende para poder sobreviver, dessa tentativa de garantir, estender a nossa empatia e garantir que a biodiversidade, todos nós temos direito a essa terra. Mas, para esse público, né, para esses poderosos, sejam políticos mesmo, né, que estão oficialmente no poder, seja esse poder paralelo, meio ambiente é recurso. O que o Trump quer na Venezuela? Não é só, obviamente, né, um combate de poderes e tudo mais,
Mas, gente, a América Latina, ela é recurso puro. Esses países do norte global, eles se construíram em cima de um extrativismo que agora ficou um pouco mais difícil, porque de repente a América do Sul global tem direitos, e aí agora eles querem evitar, né, que a gente tenha estrutura política e que a gente tenha condições para garantir a nossa soberania nacional para poder explorar também esses recursos, né? Nós, como povos, né, latino-americanos, povos indígenas, enfim, comunidades tradicionais, somos um recurso de mão de obra barata e tudo mais, mas a nossa biodiversidade também é. Seja porque a gente tem grandes bacias hidrográficas e água é importante, os data centers estão saindo de países frios do norte global porque estavam usando muita água e estão indo agora para uma faixa terrestre, eu não estou falando só do Ceará, eu estou falando do mundo inteiro, para uma faixa que é mais quente, é pior para essas estruturas de data center que precisam estar se resfriando, mas o pessoal do norte global não quer as consequências para eles, então eles vão imigrar para cá, né? Então é importante a gente falar de política, economia, segurança pública, lembrando também que o poder em cima do meio ambiente é um poder econômico, né? Um poder, ele não é só, vamos proteger o meio ambiente, vamos proteger as árvores, é uma questão também de violência, né? Um processo muito, muito violento, muito doloroso nisso tudo, né? E a questão de saúde, porque a gente vai ter o garimpo, que vai contaminar a nossa água com mercúrio, e aí a gente vai ter, enfim, a maior parte das comunidades ribeirinhas que vivem perto, né, de focos de garimpo, já estão contaminadas, já tem altos níveis de mercúrio no corpo, e o mercúrio é um tipo de substância que não sai, né, não é algo que a gente consegue, ele vai se bioacumulando no nosso corpo. Então, se a gente come um peixe que já tem um número X de mercúrio, a gente vai comer e vai adicionar e nunca mais vai perder isso. E tem consequência, então, com malformações de feto, ou então aumento de abortos, ou então o aumento no número de doenças outras, né? Então, falar de meio ambiente, falar dessa segurança ambiental, é a gente também garantir uma soberania nacional, de fato, né? É importante que a gente tenha isso em mente, para não permitir que esses movimentos se intensifiquem, porque a gente acha que falar de meio ambiente é coisa de ambientalista que abraça a árvore, porque na verdade não é, né? Falar de meio ambiente é falar de direitos sociais, direitos originários também, né? A questão do marco temporal é essa, assim, os povos indígenas estavam aqui antes de um Estado brasileiro ser fundado. Então a gente não pode impedir que eles, enfim, percam suas terras. Aproveitando esse gancho da Catalina, nunca foi tão importante a atuação do Congresso, né? Quando a gente pensa em segurança pública, proteção ao meio ambiente, tudo isso envolve orçamento, e o que a gente vê nas disputas em Brasília é um orçamento do governo central congelado, o presidente da República não tem mais o manejo próprio sobre o orçamento, mas tem que estar dividindo com deputados e senadores que não tem muita agenda, mas eles só estão pensando naquele voto momentâneo de fazer, sei lá, 5 quilômetros de estrada, enquanto a gente tem centenas de quilômetros de rodovia ainda por fazer, ou então o valor do PIB para manutenção das estradas, né, para manutenção da nossa infraestrutura de estradas, portos e aeroportos, seria o equivalente a 2% do PIB. O Brasil não investe nem metade disso. Então, o Brasil não está investindo nem o suficiente para manter a estrutura que a gente já tem. E ela está muito deficitária. Então, para o Brasil pensar em crescimento econômico, para o Brasil pensar em proteger as florestas, proteger o nosso meio ambiente, para o Brasil pensar em ter segurança pública de qualidade, a gente também precisa de um reordenamento do Congresso, né? Que para muitos essa legislatura foi a pior da história, né? E a gente viu muita coisa sendo dificultada, a gente viu muita pauta bomba que foi colocada, essa pauta bomba, né, lá em 2016, 14, e pautas bombas vêm sendo colocadas contra o Brasil, né? Seja para um lado A ou para um lado B, que politicamente um lado acerta o outro, mas acaba que na prática afeta o povo brasileiro, afeta o dia a dia daquele que está lá trabalhando com seu suor. O Brasil teve um desempenho melhor em relação a
diminui a desigualdade social, tem muita gente trabalhando, mas tem muita gente trabalhando sem carteira assinada. A gente está tendo aí a uberização da nossa economia, né? Muita gente trabalhando no setor de serviços, descoberto de proteção social, proteção trabalhista. Como será o dia seguinte dessa geração que a gente está vendo de jovens aí, que não tem qualquer cobertura trabalhista, e se ele adoecer, e se ele sofrer um acidente em cima de uma moto, né? A gente teve agora, no final do ano em Fortaleza, a aprovação de um benefício de desconto de IPVA para motociclistas que trabalhem por aplicativo, em meio a uma política de mobilidade urbana, que o preço da passagem de ônibus subiu em um ano no maior valor que nunca tinha subido, 90 centavos de reajuste em um ano. Então a gente vê pessoas deixando o ônibus, indo para a moto, no meio de uma selva de trânsito, sofrendo acidentes, 70%. Impacta nos hospitais. Isso, impacta nos hospitais, impacta na saúde. Acaba que a falta de planejamento, de investimento, esse olhar político de agradar um lado sem pensar no todo, acaba que está prejudicando sim o Brasil, viu, Márcio? Que você falou do Congresso, né? Para muitos é o pior, né? Aquele meme do Bart Simpson, né? O Bart Simpson fala: hoje é o pior dia da minha vida. Aí o Homer vai falar até agora. O Congresso está todo dia mostrando isso pra gente. Né? Mas, inclusive, fazendo só essas conexões aqui, continuando com essas conexões que eu estou adorando, agora do dinheiro com o voto, né? As emendas PIX, as emendas de relator, um problema que vem aí de muitos anos, que marcou o governo Bolsonaro, continuam no governo Lula. Ele até reclama, tenta resistir, mas enfim, parece ter uma roda aí gigante que se impõe em relação a qualquer reclamação, em relação até à ação do STF com o ministro Flávio Dino. 2026 não deve ser diferente, né? Ano eleitoral, então, vai ser emenda PIX aí, à solta, para tentar atrair o voto do eleitor, e assim a gente, infelizmente, não consegue sair desse cenário pessimista, né, que marca aqui esse nosso programa. Certeza não. Deixa eu só fazer antes rapidinho, com a conexão com o que vocês tinham dito, né? Essa questão da relação da violência com o meio ambiente, ela também tem uma questão que é quase fundadora, né, quase filosófica, que é essa questão de quando você planta, muitas vezes no Brasil a gente se acostumou a pessoas que apresentam um desmonte ou a inação como se isso fosse uma proposta. Isso não é, né? Isso não se pode conceber isso como algo que vai dar algum resultado. A inação, né? Cruzar os braços, isso nunca vai colher nada de positivo, né? E o que a gente tem alguns campos ideológicos e candidatos e governos, e aí tem governos de esquerda que fazem isso também, que quando você desmonta os órgãos de controle, quando você faz assim, vista grossa com relação, por exemplo, à questão de delimitação de áreas indígenas, você deliberadamente cria vácuos, né, de onde o Estado não está presente. Você cria áreas, por exemplo, na Amazônia. Quando se desmonta o controle ambiental, a fiscalização na Amazônia, você deixa um vazio ali. E quando você planta esse vácuo do Estado, o que vai aparecer é criminoso. Vai aparecer gente querendo explorar aquilo ali, vai aparecer garimpeiro, vai aparecer gente controlando os rios, não para ter um controle do Estado ali, para garantir que a coisa não esteja sendo usada para escoar madeira, desmatamento ilegal, mas sim para garantir o tráfico da droga, da arma. Então, é uma coisa que é complicado, que hoje esse vazio de propostas muitas vezes passa como se fosse uma proposta em si, e não é isso. Mas agora, voltando sobre a questão da eleição, né? É complicado porque não é só a questão eleitoral, né? O Brasil como um todo, o sistema se reorganizou nos últimos anos, que se mudou muito. Você tinha no passado uma organização que se dava muito assim, né? Mais ou menos. O executivo tinha muitos cargos, controlava a verba estatal, e aí ele montava o governo, né? Puxava para si blocos partidários, né? Parlamentares, com oferta desse cargo, de participação do governo. Com o tempo foi se criminalizando isso, como se um partido está dentro do governo fosse automaticamente sinônimo de corrupção, o que eu discordo. Eu acho que é uma criminalização da política. Ora, quem apoiou um governo e foi eleito junto com ele tem o direito de indicar. É assim em qualquer lugar do mundo, não é só o Brasil que funciona dessa forma. E aí você tinha isso de alguma forma foi fazendo parte da estrutura republicana brasileira, claro que sujeita a muita corrupção, né, muitos acordos ali de interesse apenas financeiro,
mas que aí quando você cria essa questão das emendas parlamentares de execução obrigatória, né, ali por exemplo, no governo da Dilma, a coisa muda muito de figura. O governo perde muito poder de execução do orçamento. A gente tem até dados que mostram isso, né, que era, você pegar o primeiro governo Lula, o Lula executava ali 87%, 90% sozinho do orçamento. Hoje bate menos de 60%, porque uma parte vai para o judiciário, outra parte vai ali para o Congresso e a outra parte vai para emenda PIX, emenda de bancada, emenda de relator, enfim. E quando você faz essa mudança, você altera toda a política, a forma como a democracia funciona de uma maneira macro, né? Porque você tem a própria questão da ascensão do Centrão, é um grupo político que se beneficia, que cresce a partir disso, que não tem muitas vezes inserção alguma no debate público, né? A gente estava falando agora há pouco que o Brasil está totalmente polarizado e dividido há muito tempo, e você tem ali o principal bloco poderoso do Congresso, é gente que não está nem aí para nenhum desses debates e nenhuma dessas discussões, né? Tá o Brasil todo se matando ali entre Lula e Bolsonaro, o Arthur Lira manda em tudo, e ele não está nem aí. Você não sabe a opinião do Arthur Lira sobre absolutamente nada desses grandes debates nacionais. É um cara que está ali como um gerente, né? Hoje não é nem mais ele, né? O Mota está ali, mas como claramente um cara ali meio que representando esse bloco. E aí quando você coloca essa influência da emenda parlamentar, você cria um problema muito grande para a democracia e que já se refletiu na eleição do ano passado, e já tem escândalo aparecendo relacionando envio de emendas PIX ali do orçamento secreto, a eleição de prefeitos e ali fazendo bloco de deputados, inclusive com participação de pessoas ligadas ao crime organizado no meio disso, a facções criminosas. E aí você tem também isso para a eleição do ano que vem, né? Deve ter uma presença muito mais forte do que jamais teve, essa questão de como as emendas vão influenciar na eleição. Então, é um cenário bastante complicado. Eu acho que vamos até tentar depois trazer alguma pauta mais positiva, que a gente fica aqui meio... Vamos ter que fazer outro programa só com os pontos positivos, né, gente? Ele vai ser bem rapidinho. Infelizmente precisou, vai ser um programa bem rápido, mas a gente infelizmente precisa aqui, nesse programa que olha para frente, enxergar os problemas e tentar achar alguma alternativa e algumas soluções. A gente já está se encaminhando aqui para a reta final do nosso programa. Para não dizer que não falamos das flores, Sim. A boa notícia é que o trabalhador, né, vai pagar menos imposto de renda, o que é uma boa, a gente já comemora. A partir de fevereiro, né, você já vai olhar na sua folha de pagamento, quem ganha até os R$5.000 vai estar isento e quem ganha até mais ou menos R$7.000 vai ter um belo desconto, já é uma pauta positiva. A gente tem também início da implementação da reforma tributária, né, essa melhor divisão dos impostos. Então, tem coisa positiva sim, né? Essa questão de cashback, ser isento em várias questões, como compra de alimentos. O trabalho que o Brasil precisa fazer em relação aos tributos, aos impostos, ainda é muito longo, né? A nossa tabela de imposto de renda ela ainda é bem progressiva. Quem ganha muito dinheiro paga proporcionalmente muito pouco e quem ganha ali, a classe média acaba sendo impactada, né? A classe média que muito sofre por tentar manter um padrão de vida descolando da classe mais pobre, usufrui um pouco de benesses, né, que são próprios de ricos, mas acabam pagando muito mais imposto do que esses próprios ricos. A gente tem ainda um trabalho longo a fazer, principalmente no avanço dessas reformas em relação aos tributos, principalmente sobre patrimônio, que ainda é uma coisa a gente ainda discutir, heranças, riquezas, lucros e dividendos, que é uma coisa ainda para a gente olhar para frente. É isso, desafios aí para o ministro Fernando Haddad, que está tentando aprovar algumas reformas, né, para taxar as superfortunas, mas a gente sabe de toda a resistência e dificuldade. Assim a gente vai então se encaminhando para o fim do nosso Povo News especial Perspectivas 2026, né? Esse dinheiro que vai cair a mais no seu bolso, economiza, né? Investe para tentar melhorar de vida e, de forma coletiva, a gente ajudar também o Brasil a se desenvolver, que 2026 seja um ano de mais tolerância, de mais respeito, né? Que a gente consiga aí desenvolver boas experiências, dar bons exemplos, né? A gente que aqui da imprensa tem também essa função, para tentar superar, né, esses pessimismos, né, que infelizmente marcaram essa nossa análise, mas não tem como ser difícil, né? A gente tem que estar aqui conectado com a realidade, conectado também com profissionais como o professor Fábio Reis, que ajudou a gente aqui muito nesse momento aqui de prospecção em relação a 2026. Professor Fábio Reis, agradeço muito. Deixo também aí o momento para o senhor se despedir, enfim, complementar algum dos pontos aqui que a gente levantou.
Tá bom, Ítalo, obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Um ótimo Natal e Ano Novo. Um ótimo ano agora de 2026 para todo mundo, né? E assim, eu vejo, apesar de todo o pessimismo, eu também busco muitas vezes olhar o lado cheio do copo, né? Porque se a gente for olhar como estava o Brasil há um tempo atrás, a gente estava vivendo uma distopia total, não é? Com risco até de o golpe militar no país. Então, olhando por aí, com a economia em frangalhos, não que a economia esteja muito melhor, mas era uma situação que causava uma sensação talvez muito mais pessimista do que agora, né? Essa disputa de poder entre o Congresso, o Poder Executivo e o Judiciário, ela começa a se formar, a se tornar mais perigosa ali no governo Dilma, porque, infelizmente, a ex-presidente Dilma foi uma presidente fraca e ela teve que ceder poder ao Congresso. Ao mesmo tempo que havia a criminalização da política e a Lava Jato, que empoderou o judiciário, não é? Esvaziando o poder da presidência da República. Aí veio o Temer e o Bolsonaro e entregam mais poder ainda ao Congresso. Até porque o Congresso buscava se blindar do judiciário já empoderado pela criminalização da política. E agora, pelo menos, aos trancos e barrancos, até pela própria habilidade do presidente Lula em lidar com a situação, as coisas mais ou menos voltaram ao normal, diante da total anormalidade que vem sendo a política brasileira nesses últimos anos. Então, para fechar, olhando pelo lado cheio do copo, a gente tem que entender também que o mundo vive uma situação complicada, né? Essa polarização que a gente vê no Brasil não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil não é uma ilha. Então, diante dessa perspectiva, a gente também pode olhar as coisas de maneira mais otimista e perceber que é uma situação que passageira, como tudo na vida passa. Então, nem a vida não vai ser ruim para sempre. Em algum momento as coisas melhoram, para piorar de novo, para melhorar depois. Então, deixo essa mensagem aqui de otimismo. É isso, né? A vida é uma gangorra e a gente, nessa gangorra, se despede, agradece a sua audiência e a sua companhia. Não esquece de deixar o like, compartilhar também esse vídeo aí nas suas redes sociais, grupos de amigo e de família também no WhatsApp. E então, até a próxima. Tchau, tchau.